Prezados companheiros e companheiras, boa noite, que o Senhor Jesus possa favorecer aí a nossa reflexão sobre o tema de hoje. Eu fico muito feliz de estar de volta aqui à casa e encontrar já a turma toda aqui reunida. Claro que a gente sabe que a gente não deixa de... Ninguém deixou de praticar, de estudar a doutrina espírita por estar longe, né? Mas a gente estar fisicamente perto é sempre muito bom, né? O ser humano é para isso, né? Senão a gente não precisava reencarnar, né? E estar aqui aglomerando, né? Mas a gente, com todas as medidas, todo mundo de máscara, isso é muito bacana. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, essa sensação que a gente tem de que a gente vive, ou que estamos nos aproximando, pelo menos, disso que eu estou chamando do tempo de cura. E eu queria trazer para vocês, à luz da doutrina espírita, uma reflexão sobre essa história da cura, não só da cura material, mas de outras dimensões que essa cura pode ter e de outras dimensões que a gente pode e deve buscar para que esse aprendizado não se perca, né? Tem uma história muito famosa de um executivo que já desencarnou, mas foi muito conhecido nos Estados Unidos nos anos 80, porque ele ele salvou da falência a Chrysler Corporation. E ele se chamava Lee Iacocca, é um executivo americano de origem grega, e ele foi um cara transformador e tal. E ele, na época, depois veio o Jack Welch, né, tem sempre esses gurus dos negócios. Nos anos 80, quando eu estava começando a trabalhar, o Lee Iacocca era esse executivo que escrevia os grandes livros com dicas, sabedorias empresariais. E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tem uma história que ele contava, que não era uma história espírita, mas que se aplica muito bem ao que a gente está vivendo agora. Ele dizia que uma vez um executivo foi trazido à presença dele, dizendo: olha, esse aqui vai vir aí se reunir com você o fulano de tal, que foi aquele executivo que causou um prejuízo, sei lá, de 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, sei lá qual foi o prejuízo que ele causou. Um cara jovem, brilhante, formado nas melhores universidades, mas que, sei lá, tomou uma decisão errada, foi impetuoso demais, tomou um risco que não deveria tomar e a empresa tomou esse prejuízo. Ele falou: não, chama ele aqui, vou conversar com ele e tal. E mal se apresentou ao chefe, né, ao presidente da casa, ele falou: olha, senhor Iacocca, eu estou aqui para pedir demissão, porque eu sei que eu cometi esse erro e, enfim, não resta outra alternativa a vocês do que me demitir. Então, eu estou aqui já me antecipando e colocando o meu cargo à disposição. Então, eu falei: não, eu não vou demitir você. Agora que eu investi 30 milhões de dólares no seu treinamento, eu vou mandar você embora, né? Ele falou: não, agora você aprendeu, custou 30 milhões, eu garanto que você não vai fazer de novo. Você é um cara brilhante, você vai aprender com essa experiência, você vai fazer disso alguma coisa. E, de fato, esse cara depois se tornou um vice-presidente muito importante, fez uma carreira excelente na organização. Ele contava essa história já dessa perspectiva. Se ele tivesse tomado aquela decisão, dizer: olha, passamos por essa tragédia e eu mando você embora, você não aprendeu nada. Agora, se a gente passa por uma tragédia e aprende com ela, poxa, talvez... E esse cara, ele falou: olha, esse cara provavelmente pagou centenas de vezes esses milhões que ele perdeu lá atrás. E o que a gente precisa fazer em relação a essa pandemia é exatamente isso. O que a gente está aprendendo com ela? A gente passou um monte de sacrifícios, as empresas faturaram menos, as pessoas perderam empregos, a gente ficou sem... Minha mãe está lá no Brasil, ela tem um netinho, meu filho tem 3 anos e meio, e ela, coitada, viu no batizado e nunca mais viu, porque a gente não consegue ir, quando fecha lá, abre aqui, quando aqui, fecha lá, agora parece que aqui vai melhorar, mas lá vai piorar, enfim, e ela não vê. A gente passou por todas essas são dificuldades pequenas, né? São quase uma bobagem. Claro que saudade de vó é uma coisa séria, mas é quase uma bobagem diante das pessoas que foram hospitalizadas e diante daqueles que perderam amigos. Eu não conheço uma pessoa que não tenha perdido um amigo ou um parente, uma pessoa próxima. Muita gente mesmo. Eu posso recordar pelo menos umas 10, 12 pessoas
entre parentes, amigos muito próximos, 2 amigos jovens, inclusive, jovens que eu tenho 55, jovens que são de 50, né? Mas enfim, pessoas que não estão aí consideradas no grupo de risco. Um deles, do Leon Denis, era um dentista, o Kaká, um grande amigo meu, até aqui elevo o meu pensamento para lembrar dele, porque ele era orador também da Casa Espírita, lá no Leon Denis, um dentista, corria, era maratonista, fazia provas de corrida, tinha 50 anos, pessoa no auge da vida, e por uma questão de uma complicação da Covid, teve uma embolia que foi bater no cérebro, teve uma espécie de derrame, caiu e morreu. Bateu com a cabeça no chão e ali ele ficou, encontrado pelo filho, desencarnou assim. Ou seja, é tudo muito duro, muito doloroso. Mas o que a gente vai fazer disso? Né? Isso é um aprendizado? Se a gente não mudar nada, se a gente absolutamente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, se a gente continuar afastado de todo mundo, ideologicamente, brigando por tudo, enfim, o mundo vivia um período muito complicado. Eu não quero dizer aqui que essa foi uma doença, uma pandemia kármica, que foi uma punição, porque eu não acredito em Deus punitivo. Mas eu acho que a humanidade vivia realmente, e ainda vive, atravessava um período de muita turbulência. Turbulência social, política, as brigas nas redes sociais, a disputa política absolutamente irracional e odiosa, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em vários outros lugares do mundo, quase no mundo inteiro. Enfim, as pessoas se matando por conta de besteiras, de conceitos, de ideias que nem sequer elas mesmas entendem. E o que a gente vai fazer disso? Né? Nós acabamos de perder 30 milhões de dólares para a empresa. A gente vai simplesmente pedir as contas e ir para casa e dizer, olha, eu sou um fracassado porque eu fui mandado embora de uma boa oportunidade de emprego porque eu perdi uma fortuna. Ou eu vou tentar aprender com esse prejuízo que eu tive e fazer disso uma coisa melhor. Né? É por isso que eu acho que a gente tem que hoje conversar aqui sobre o que nós vamos fazer dessa pandemia. E quando a gente fala que estamos vivendo um tempo que talvez seja um tempo de cura, né, como aquela música dos anos 70, né, que dizia que está baseada até numa passagem do Evangelho, que há um tempo para cada coisa, né, o tempo de curar, o tempo de matar, o tempo de morrer, o tempo de viver, o tempo de dançar. E eu acho que agora nós estamos nos aproximando de um momento que a gente vai começar a ver um processo de cura. Né? Mas que cura vai ser essa? Vai ser simplesmente a cura material ou há outras maneiras de a gente fazer essa cura? E por isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. São poucos slides, é mais para a gente orientar a nossa conversa. Primeira dúvida é assim, será que a gente está no começo do fim ou isso é só o fim do começo? Né? Há muita gente que diz aí, não, isso é o fim do começo. Ainda vão ter anos e anos, vão vir 300 outras cepas dessa doença, a gente nunca mais vai parar de usar máscara, a gente nunca mais vai ter a vida que era antes, virão outras pandemias piores. Eu acho que a gente não tem nada na história da humanidade que nos leve a crer que essa é a posição mais correta. Porque mesmo quando a gente não tinha medicina moderna como a gente tem hoje, de alguma maneira, da pior forma, né, porque a tal da imunização de rebanho, as pessoas morreram aos milhões na peste negra na Europa, e mais recentemente, há 100 anos atrás exatamente, 101 agora, na gripe espanhola, o mundo sobreviveu, né? Em 1918, 19, 20, a coisa teve muito mal. Lá, em 1921, 22 teve a Semana de Arte Moderna em São Paulo e acho que houve aglomeração lá no Teatro Municipal. E o mundo continuou, né? E não é isso que fez a humanidade parar. Então, não acredito que com a ciência que a gente tem hoje, com a nossa capacidade de articular as coisas, a gente vai viver aqui um quadro de que isso é só o fim do começo. Não, eu acho que a gente está mais próximo mesmo do começo do fim. Alguns países mais próximos que outros, Israel, por exemplo, já é um país onde a vida está quase normalizada, porque a população já está praticamente toda vacinada. O Brasil está atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje antes de vir para cá, New York Times, a estatística, 14% das pessoas já receberam pelo menos uma dose. Aqui na Flórida, todo mundo que tem mais de 65, ou quase todo mundo, já recebeu. Se não recebeu, é fácil agendar e fazer. Faz no drive-thru, como está essa foto aqui. Essa foto é do lugar onde os meus sogros foram. Os dois têm 78 e já se vacinaram as 2 doses, né? As 2 doses da vacina da Pfizer.
Então, a gente percebe que aqui a coisa começa a deslanchar, no Brasil ainda está mais complicado, por várias razões, vários fatores, mas, enfim, todo mundo vai chegar lá. E quando a gente olha os números aqui, a gente percebe que a queda no número de casos, que era de 300 mil casos por dia novos, agora tem dia de 50, 60, 70, ou seja, caindo muito, e isso porque nós vacinamos basicamente 14% da população, as pessoas mais velhas. O número de mortes também caindo, então as coisas melhorando. Tudo leva a crer que a gente vai chegar ao nível de Israel, que simplesmente a doença quase que desapareceu lá. Nova Zelândia, né? Então tem lugares que assim, já mostraram para a gente que a gente vai chegar lá. É uma questão, um país maior, mais gente para vacinar, uma logística mais complicada, uma produção de vacinas que tem que atender o mundo inteiro, mas vai chegar lá, né? Então 69 milhões de pessoas já foram vacinadas, o plano do presidente era vacinar 100 milhões nos 100 primeiros dias, foram apenas 30 e pouquinhos dias, já tem 70 milhões, provavelmente vai passar disso. A ideia, eu acho, que a gente vai ver quase todo mundo que quiser se vacinar, vai ter sempre aquele grupo de pessoas que não vai querer, o que é uma pena, mas não vai impedir a imunização de rebanho, essas pessoas estarão vacinadas quase todas, junho, julho, agosto, ou seja, provavelmente no meio do ano, verão, ou no final do verão, no máximo, a gente está livre, ou seja, estamos seguros de que o inverno não vai ser trágico. Mas tudo isso que a gente está falando, a gente está falando da cura física. Essa vai acontecer pela ciência, pelas vacinas que chegaram. É um drama horrível, é um drama humano, é um drama sentimental, psicológico. As pessoas, sabe, eu tenho a sorte de ser proprietário do meu negócio, mas trabalhei a vida inteira em empresa, mas agora eu tenho essa sorte. Por um lado, uma preocupação, porque é um negócio que depende é um negócio de lojas físicas, então você fica preocupado as lojas fecharam uma época e tal, mas graças a Deus tudo voltando ao normal. No meu negócio, muitos negócios fecharam. Hoje mesmo fui num mall e vi que uma loja de roupas e um restaurante que a gente frequentou durante muito tempo fecharam. E a gente sai por aí e vê muito negócio fechado ainda. Mas, pelo menos eu, digamos, sou o meu patrão, né? Quando você pensa nas pessoas que trabalham em empresas, aquela coisa, não, estou trabalhando de casa, mas será que quando eu voltar o meu lugar vai estar aí? Será que a empresa vai ser a mesma coisa quando eu voltar? Então, tudo muito complexo, mas essas são coisas físicas que vão ser resolvidas com o tempo, né? As pessoas vão se vacinar, as pessoas vão começar teremos menos casos, a medicina do tratamento também evolui. Hoje o percentual de pessoas que morrem em relação às que têm a doença é muito menor do que no começo, naquele surto lá de março do ano passado. Então, mas isso a gente vai chegar lá. Essa é a asa, aquela história das duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa da moral, né? Que ninguém voa, espírito nenhum voa sem essas duas asas. Nós sempre fomos bons nessa asa do conhecimento, né? A gente já estamos lá com uma sonda em Marte, chegou lá de paraquedas e está procurando água, vendo outro dia via imagens do nascer do Sol em Marte, né? Quando é que a gente imaginou que a gente ia ver isso? Então, a humanidade é craque nessas coisas que são incríveis. A gente está aqui falando para milhares de pessoas numa transmissão online. Isso tudo a gente faz muito bem, a asa do conhecimento, né, da ciência. Mas a asa da moral a gente deixa muito a desejar. Nós somos claramente uma civilização, o planeta Terra, que está desequilibrado para esse lado. É possível que exista. Provavelmente existem outros mundos onde a coisa vai para o outro lado. Eu sempre brinco de comparar um pouco, por exemplo, esse país aqui com o Butão, né, lá onde estão os monges do Tibete, né? Então lá os monges do Tibete provavelmente não sabem bem o que é uma viagem espacial ou a penicilina, não sei como é que eles lidam com isso, mas é um lugar onde o conhecimento moral é muito elevado, mas o conhecimento material ainda é de muito atraso, não tem muito progresso científico ali. O ideal é ter as duas coisas, mas no geral o planeta Terra está muito mais para os Estados Unidos do que para o Tibete, né? E enquanto que talvez outros planetas, muito provavelmente, são ao contrário, né? São planetas mais espiritualizados, porém ainda atrasados do ponto de vista material, né? E as duas coisas são importantes, né? Os espíritos puros, os espíritos avançados, são espíritos de profundo conhecimento científico. A gente não deve desprezar nenhuma coisa nem outra. As pessoas de ciência têm a mania de desprezar a questão espiritual. Isso é
crendice, né? E as pessoas da religião muitas vezes desprezam a ciência, falam, isso aí não salva a alma de ninguém, esse negócio aí é material, o importante é o espírito. Não, a pessoa descobrir uma vacina, né? A pessoa conseguir tratar alguém numa UTI, uma pessoa descobrir novas formas de energia, novas fontes de energia, novas maneiras de desenvolver o planeta, essas coisas são super importantes, são igualmente importantes. E só quando você tem as duas coisas que você chega lá, né? Porque para um espírito de grande desenvolvimento, fazer uma cirurgia espiritual, por exemplo, ele tem que estar munido de muito amor, porque ele quer ajudar aquela pessoa, e o amor é fundamental, mas ele também precisa ter o conhecimento científico de como ele faz aquela cirurgia espiritual, qual é a função daquele órgão que ele vai tocar, como é que aquilo funciona, como é que são os hormônios, como é que são as questões do perispírito, o que aquilo ali é capaz de plasmar ou não, ou seja, tem toda uma complexidade e a gente precisa desenvolver as duas coisas. Então, não vamos esquecer que a cura física e material e a ciência são coisas importantes. Mas essa daí virá, porque, como eu disse, o planeta Terra é bem desenvolvido no aspecto científico. Então, no que depender de medicina, de remédio, de vacina, a gente vai chegar lá, né? Muitas vezes a gente não chega lá mais fácil, não por questões físicas, mas por questões morais, né? Até hoje tem gente que não quer usar máscara, porque acha que eu não tenho medo de pegar, mas meu amigo, eu já expliquei 1000 vezes, não é medo de você pegar, eu não quero que você passe para os outros. Não, mas é o meu livre-arbítrio. Não, não é meu livre-arbítrio, eu não posso disputar pelo meu livre-arbítrio música... obrigado. Eu não posso escutar pelo meu livre-arbítrio música a 500 decibéis à noite, porque o meu ouvido aguenta. Não, mas e o dos outros, né? E os vizinhos? Da mesma maneira, eu não posso... mas eu não estou preocupado, eu não quero tomar vacina. Tudo bem, a vacina ainda me preocupa menos se você não tomar e todo mundo tomar, o único que vai estar em risco é você. Mas a máscara, enquanto não há vacina, todo mundo precisa usar, né? Então, isso se transformou num debate político, como se, sei lá, você ser de direita ou de esquerda quer dizer que você goste de máscara ou não gosta de máscara, não tenho a menor ideia de por que isso se transformou. Mas aí a gente chega, então, à necessidade de a gente ir além da cura física. A cura física é o básico, a gente já sabe. A cura física, mesmo as pessoas menos evoluídas, para não dizer mais atrasadas, vão entender, vão chegar lá, vai acontecer, né? Quer queira, quer não. Pode ser que um dirigente esteja contra, jogue contra, atrapalhe, o outro ajuda mais, o outro ajuda menos, mas isso vai acontecer, porque o curso natural dos fatos nesse mundo da matéria, da cura física. Mas como é que a gente fica, por exemplo, nesse outro aspecto que eu chamo da cura social? E eu já explico. A cura social, isso aí é a cena da loucura que foi ver um grupo de pessoas que pretensamente não estou entrando em julgamento político, mas só para a gente entender, pessoas que pretensamente se dizem defensores da democracia, mas atacam o Congresso, onde estão os representantes do povo eleitos por eles mesmos. Então, assim, o que aconteceu para a gente chegar a esse ponto? Nos Estados Unidos, se estivesse falando num país sem nenhuma tradição democrática, em que os Estados Unidos é o único país do mundo onde nunca houve um golpe de Estado. É uma loucura isso. Nunca houve um regime de exceção na história desse país, né? A França teve a Revolução Francesa, depois teve um imperador, mesmo a França, onde berço da cultura e de muitos movimentos de liberdade, de igualdade, fraternidade, a França passou por períodos de turbulência, de ditadura, governada por generais, governada por imperadores, sem eleições. Aqui sempre aconteceram eleições, sempre tivemos isso. E você vê um país desse, você chegar ao ponto de uma pessoa usar uma bandeira dos Estados Unidos para bater na cabeça de um guarda que está tomando conta do Congresso dos Estados Unidos, eu falo assim, mas que loucura, né? Como é que isso chegou a esse ponto? Isso chega a esse ponto porque o tecido social está profundamente doente também. E talvez aí, para quem acredita nessa coisa de somatizar, talvez a pandemia simplesmente seja a sociedade estar somatizando esse ódio todo que estava envolvido aqui. Foi preciso uma pandemia para dar uma chacoalhada na turma e a turma parar para pensar. Não parece ter adiantado muito, que isso aqui aconteceu no auge da pandemia, né? Mas é um exemplo de como é que pessoas bombardeadas por informações erradas, nessa questão das redes sociais, que a gente já falou aqui, são capazes de esquecer
conceitos de humanidade, de civilidade, de tratar o adversário como um inimigo que precisa ser destruído, aniquilado. Né? Eleições no mundo inteiro sempre foram debates de ideias. Né? Olha, eu acredito num governo que intervém mais na economia, um governo maior, um governo menor, eu acredito em economia de mercado, não, eu acredito no socialismo, ou eu acredito no capitalismo extremo, liberal, não importa. Eram debates de ideias. E, de repente, a questão não é mais eu quero ganhar a eleição para tentar colocar as minhas ideias em prática. Não, eu nem sei quais são as suas ideias. Eu quero ganhar a eleição para destruir as coisas que, de alguma maneira, foram tentadas por pessoas do outro lado. E aí, quando vem o outro lado, faz a mesma coisa. O Brasil está muito nesse processo. Né? É um governo de vingança que quer se vingar do outro, que depois se vinga do um, é uma vingança. E aquela sabedoria oriental que diz que, olha, se você um dia partir numa viagem de vingança, lembre-se de cavar 2 covas, né? Porque você vai se vingar, mas você vai perder sua alma também. Vão morrer 2 pessoas ali. Vai morrer a pessoa que você quis se vingar, morrer figurativamente ou como seja, mas você também vai perder a sua alma, né? Você não vai só destruir a alma do outro, você vai destruir a sua também. Então são 2 covas. Porque a vingança causa isso. E ninguém deve querer chegar ao governo para se vingar de alguma coisa, ou para rir da cara da outra pessoa. Isso pode funcionar, essa brincadeira, no futebol, né? Você perdeu, vai fazer uma piada com o adversário. Mesmo assim, deveria ser feito com respeito, mas vá lá. Mas na política, não, você tem que ver o que foi feito de bom e como é que você constrói a partir daí. Mas não, essa coisa de, não, eu vou reverter tudo que foi feito, agora aí veio o outro, eu reverto. Então, essa cura social precisa ser buscada. A gente precisa entender mais o que existe em comum, porque eu tenho certeza, se eu colocar numa sala as pessoas mais radicais da ala da esquerda ou da ala direita, as pessoas vão encontrar coisas em comum. Todo mundo aí é pai, todo mundo tem paixão por um filho, todo mundo ali quer progredir na vida, quer trabalhar num lugar legal, quer ganhar um bom salário, quer ser capaz de pagar um bom plano de saúde, quer ser capaz de ter saúde, de receber educação. Todo mundo quer isso. Tem muito mais coisa em comum entre qualquer pessoa, seja qual o matiz político dela, do que divergências. Mas as pessoas ficam discutindo exatamente aquele ponto que é divergente, que muitas vezes é irrelevante. Muitas vezes é irrelevante a nomenclatura pela qual eu trato alguma coisa, ou se a gente pode ajoelhar durante o hino como forma de protesto, ou não pode ajoelhar durante o hino. Isso vai dar emprego para as pessoas? Isso vai trazer saúde para a população? Isso vai melhorar a vida de alguém? Por que nós estamos gastando tanto tempo com esse tipo de debate e incitando divergências entre raças, entre religiões? Para quê? Para quê? Se todas as religiões igualmente têm muito mais coisas em comum, o amor ao próximo, a preocupação com o semelhante, a caridade, a elevação espiritual, a oração, a prece, o reconhecimento de uma inteligência suprema, de um Deus, né? O reconhecimento de bons espíritos, que você pode chamar de bons espíritos, de orixás, de anjos, o nome que você quiser dar, mas todas as religiões acreditam nisso, em profetas, né? Cada um dá um nome. Mas as pessoas ficam discutindo se a religião está certa ou errada, porque tem a cruz ou não tem a cruz, porque reza ajoelhado, porque reza em pé, porque reza com a cabeça no chão. E essas coisas são totalmente irrelevantes. A religião com busca do bem é muito mais importante do que tudo isso. Então está na hora de buscar essa cura social. Como? Através daquilo que há em comum, né, entre nós. A sociedade precisa se olhar e falar, não, peraí, aqui tem muito mais gente, tem muito mais coisa em comum entre nós aqui do que coisas que nos separam. Né? Eu lembro sempre de uma propaganda que eu achava muito divertida, da Havaianas, que tinham 2 brasileiros falando muito mal do Brasil. E falaram, o Brasil é uma porcaria e tal, sei o que eles estavam falando. Aí vem um argentino do lado e fala assim, eu acho que vocês têm razão, o Brasil realmente é uma pena, né? O país já foi tão bom, mas aqui o Brasil já foi tão ruim, rapaz. Você não sabe nada, o Brasil é o melhor país do mundo. Ou seja, quando você encontra um terreno como, peraí, a gente pode falar mal aqui do Brasil, mas eu não vou deixar o argentino vir aqui falar mal do Brasil. É uma brincadeira, uma piada, mas assim, vamos procurar o que nos une. A gente está discutindo um monte de coisa, mas olha, a gente não quer que o Brasil vá mal, a gente não quer.
fala em mal do nosso país, a gente tem alguns valores que a gente precisa compartilhar. São essas coisas que a gente tem que buscar para encontrar essa cura social. A próxima cura, e a cura social é um trabalho da sociedade. Mas esse trabalho da sociedade vem de um trabalho da cura moral, que é a cura do indivíduo. O que eu estou fazendo? Esquece a sociedade, porque a gente às vezes se coloca numa posição muito fácil, muito tranquila de dizer: está tudo errado, a juventude está perdida, o Brasil não tem mais jeito, porque olha o BBB, né? Ok, deixa isso tudo de lado, né? O BBB, o Brasil, os ídolos da juventude atual, e se os dias de hoje são mais legais, se antigamente a família era assim ou era assado, esquece tudo isso. O que eu posso fazer para melhorar isso daí? Não ter essa raiva e essa implicância com as pessoas que, por acaso, estão no erro, ou que estão fazendo coisas que eu não faria, já é um grande começo, né? E aí, então, como é que cada um de nós, como é que eu cuido do meu pedaço? Eu posso, não basta eu dizer, nossa, que horror esse pessoal falando mal do não sei o quê, ou que horror esse pessoal que tem preconceito religioso, ou que horror esse pessoal que é contra a democracia. O que eu posso fazer pela democracia? E esquece, deixa o pessoal de lado. O que eu posso fazer para reduzir o preconceito racial, religioso, o preconceito de idade, o preconceito qualquer que seja? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu faço a minha parte? Como é que eu vou revisitar coisas que estão dentro de mim, pensamentos, julgamentos, e que eu posso evoluir? Porque não tenha dúvida, ainda mais uma pessoa da minha idade, eu tenho 55, olha, nos anos 70 era outra história. Eu com certeza já disse muita besteira, já fiz muito comentário que hoje seriam inaceitáveis, eu tenho que me melhorar e não dizer que naquele tempo é que era bom. Não era bom não. Quando eu era garoto a gente fazia bullying mesmo. Fiz muito e sofri muito. Ah, mas aquela época era que era bom, você aprendeu a ser gente. Bom, eu talvez tenha saído dessa muito bem, eu recebi muito bullying, mas eu realmente lidei bem com isso. Mas tem gente que não lidou, pô. Tem gente que não lidou, tem gente que ficou com traumas eternos a partir daí. Tem gente que vai cometer suicídio 20, 30 anos depois por uma coisa, um não gostar de si mesmo que nasceu quando era criança. E a gente acha que não, mas naquele tempo é que era legal. Ah, naquele tempo as pessoas da minha geração, naquele tempo não tinha nem cinto de segurança. É claro que é muito melhor ter cinto de segurança, onde já se viu. Imagina, meus filhos hoje andam com o carro sem cinto de segurança, meu Deus, se eu bater ele sai voando pela janela. Aí, aquele tempo é que era legal, a gente fazia isso, fazia aquilo, não tinha higiene. Não, é muito melhor ter higiene, é muito melhor ter cinto de segurança, é muito melhor não ter bullying na escola, é muito melhor que você repreenda o seu filho que riu do tamanho da cabeça do outro, que eu sofria mais, né? Do tamanho da cabeça do outro e tal, cada um fala dos seus traumas. Eu era o cabeça, até meu apelido. Né? E aí você fala, o tamanho da cabeça do outro, se o outro é magro, se o outro é gordo, se o outro é não sei o quê, assim, mas no meu tempo, esquece o teu tempo era pior, cara. Se toca, tem um monte de coisa pior no mundo de hoje, mas tem algumas coisas que são boas que aconteçam, né? Hoje em dia o programa dos Trapalhões não podiam ter porque eles faziam piada com homossexual, com negro, não, graças a Deus que não fazem mais. Né? Não, graças a Deus. Antigamente podia, puxa, quem viveu, viveu, eu não tenho saudade nenhuma desse tempo. Eu tenho saudade de rir com os Trapalhões, mas não tenho saudade das piadas que os Trapalhões faziam com homossexuais, com negros, e muitas com mulheres, por exemplo, tratadas de um jeito objetificado. Eu acho ótimo, né? O que não quer dizer que eu sou um cara xiita que vou julgar todo mundo, qualquer comentário, se você não usou o pronome certo, não é assim. Mas eu tenho um esforço que eu preciso fazer, e um esforço que eu devo fazer é reconhecer que há coisas no mundo que, embora sejam, puxa, eu queria ter mais liberdade, eu queria poder falar mais o que eu penso, mas é bom que seja assim. Porque vocês não se iludam, nos mundos superiores, ninguém vai fazer piada racial, ninguém vai fazer piada com a aparência física das outras pessoas. Não vamos fazer. Né? E obviamente que eu já fiz muita. Não é só porque... Não é que eu... porque faziam piada com o tamanho da minha cabeça, eu ia e fazia piada com os outros. Muito provavelmente eu comecei a fazer antes de fazer com a minha cabeça. Você nem lembra mais quem começou, todo mundo fazia. Mas para algumas pessoas que eram bem resolvidas, que tinham uma boa estrutura familiar, que tinha um pai que te apoiava, que te amparava, uma mãe que estava ali do teu lado, um irmão, essas pessoas encaram isso como uma brincadeira. Tá bom, ele não me odeia, ele só está brincando. Mas tem pessoas que têm muita vergonha disso.
Com mulheres, então, isso é muito mais grave. A mulher tem uma relação com a aparência física diferente da do homem. O homem não liga muito para se ter a barriga grande ou pequena. A mulher não quer ser ridicularizada pela aparência física. E naquela nossa época a gente fazia isso igualmente, né? Então, os homens talvez se traumatizassem menos, as mulheres certamente se traumatizavam muito, né? E eu, quando puxo agora da memória, eu às vezes tenho vergonha, né? Aquela história do professor Zé Jorge, lá do Leon Denis, falava: Zé Jorge, você tem medo de morrer? Ele falou: medo eu não tenho nenhum, eu tenho vergonha, né? Porque quando eu chegar do outro lado, o pessoal vai saber o que eu fiz. E eu não fiz só coisa legal, não, eu fiz umas bobagens por aí, né? Então, assim, eu tenho uma certa vergonha de coisas que eu fazia quando eu era mais novo. Mas como é que eu faço? Não fazendo com os meus filhos, não passando adiante, para usar a frase lá do Machado de Assis, no final do Dom Casmurro, né? Não transmitia a nenhum ser o legado da nossa desgraça, então não transmita o legado da sua desgraça para o seu filho. Ah, não, meu pai me batia e eu fui um homem de bem, então agora eu vou tacar a mão no meu filho. Não, interrompa isso. Porque se você não bater no seu filho, é provável que o seu filho não vá bater no seu neto. Então interrompa isso, é a sua, poxa, mas logo na minha geração, né? Que pena, todo mundo me bateu e eu não vou bater em ninguém. Então que bom, você é um herói, né? Você é um herói, você é o cara que parou em você, é o dominó que segurou, aqueles dominó vinham caindo desde a Idade Média, bateu em você, parou, olha que coisa legal, ó, parou em mim, eu não sou o cara que levei adiante essa coisa de bater. Meu pai me batia bastante, levei belas surras, nunca encostei a mão em filho nenhum meu. Eu quero dizer que eu seja o pai exemplar e não tenha falado coisas que eles não tenham gostado, enfim, não estou posando de bonzão. Mas assim, que bom, eu tenho essa coisa, dizer, poxa, pelo menos isso eu não passei adiante, né? Com meu pai fumou e bebeu, eu não fumo e não bebo, meus filhos não fumam e não bebem, que bom, né? Pode ser que alguns resolvam fumar, beber, também não vou julgar. Mas assim, que legal que a gente consegue mudar alguns comportamentos. Em compensação, meu pai era um cara extremamente trabalhador e dedicado e eu tento passar isso de todas as formas para os meus filhos. E tento ser assim na minha vida pessoal. E não odeio meu pai porque eu sei que ele é um homem do tempo dele. No tempo dele era comum, né? A gente viu aquela série Mad Men, tinha uma cena muito interessante que tem um menino que estava fazendo uma besteira e uma visita da festa vai lá e dá um tapa no menino. Pá! Eu falei, isso no meu tempo acontecia. Se meu pai já falou, se alguém vê o meu filho fazendo tal coisa, pode tacar a mão nele. Não tem problema nenhum. O meu pai vai dizer, muito bem, então, dê uns tapas lá no Marquinhos, porque ele ficou mexendo ali na empadinha, meteu o dedo no bolo, taquei uma bolacha. Meu pai dizia, isso mesmo, se me chamasse que eu batia mais. É outra época. E assim, eu vou julgar, era assim naquela época. Essa série era muito interessante porque ela mostra coisas do tipo, os caras vão fazer um piquenique, eles vão embora do parque e eles deixam todo o lixo ali. Eu já fiz isso um monte de vezes, meu pai fazia. Porque naquela época era assim, meu pai fumava com a gente dentro do carro. Fumava. Quando muito, pô, pai, abre o vidro aí um pouquinho, abriu o vidro. Não tinha ar-condicionado também, tinha que abrir o vidro. Fumava dentro do carro. Nunca foi uma questão moral para ele isso, ninguém falou para ele que era, não é culpa dele, né? Então, uma vez eu estava falando da minha avó, minha mãe está ouvindo a palestra, minha mãe tem 85 anos, mas 84. Já foi vacinada também lá no Brasil, está ouvindo a palestra. Então ela vai implicar comigo que eu estou falando mal da Dona Eulália. Eu não estou falando mal, eu adoro a Dona Eulália. A Dona Eulália é um espírito de luz, minha avózinha. Mas ela era uma mulher que fazia umas piadinhas indevidas. Meio racistas, pegava no pé de quem era mais pobre. Era o jeito dela falar, Algumas expressões ela nem sabia o que queria dizer. Ela dizia uma que é muito feia, ela dizia assim, boas contas faz o nego, seu senhor vai lhe vender. Ela dizia isso. Eu falei, caramba, o nego é o senhor de escravo. Eu falei, meu Deus, a piada do tempo dos escravos. Ela queria assim, não vai fazendo muitos planos. Ela não queria dizer nada racista, só assim, não vai contando com as coisas, porque de repente você está fazendo plano, mas o teu senhor tem outro. Eu falei, mas, vó, e aí eu dizia, pô, você lembra, ela já velhinha, esse comentário é racista, esse negro aí é um negro escravo, e o senhor é o senhor de escravo, o que é isso? Aí a minha mãe dizia, Marquinhos, agora com 80 anos, você quer que ela mude? Dona Eulália derrubou até a minha água aqui. Hoje o negócio vai ser feio, vou tomar uns passos. Aí vocês querem que ela mude, né? Aí eu uma vez conversei com um amigo meu que era negro. Falei, olha, eu tenho maior vergonha que a minha avó ela falava uns negócios que eram meio racistas. Ela fazia isso e tal, não sei o quê. Embora eu tivesse um monte de amigos negros, viviam lá em casa, ela cozinhava para todo mundo e adorava e abraçava, e a gente ficava lá na piscina da casa da minha mãe, a piscininha lá, era uma maravilha. Tem um amigo, inclusive, um desses que está aí, um desses meus amigos que está ouvindo a palestra aí também, o Marcelo.
Mas enfim, eu fui falar com um amigo negro, né? Eu falei, olha, poxa, isso me incomoda muito. Ele falou, Marcos, a sua avó, quando ela nasceu, é, quase mais da metade dos negros vivos naquela época tinham sido escravos quando a sua avó nasceu. Ela saiu de uma época de conviver com escravos que tinham sido libertados, né? E simplesmente chegou a esse ponto de, olha, recebi os teus amigos negros em casa e cozinhava para eles e tudo bem, né? E eu tenho um filho adotivo que é negro. E aí? Ele falou, esse salto que ela deu é provavelmente maior do que o que você vai dar nessa vida em relação à questão racial. O salto que ela deu é enorme. Então, a sua avó é sensacional. Eu espero que você consiga sair da água para o vinho que nem ela fez. Porque já é muita coisa. Agora, ela vai usar uma expressãozinha ou outra. Cara, você está sofrendo à toa, né? Então, é isso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte e reconhecer também sem julgar. Ah, mas antigamente o meu pai, porque o meu pai fumava com a gente no carro, assassino. Ele nem sabia disso. Imagina, fumar. Tem pai que ensinou o filho a fumar porque era legal. Você, para ser homem, tem que fumar. O mundo mudou, caramba. Hoje não é mais assim. Mas não é por isso que aquelas pessoas estavam erradas. Então, você julgar pessoas num contexto completamente diferente não vale. Como é que eu faço para agora melhorar o meu comportamento, a maneira com que eu estou atuando no mundo? Essa é a cura moral, é a cura moral minha. Eu preciso me curar. Essa está na minha mão. Não adianta eu ler todos os artigos, eu reclamar da juventude atual, eu reclamar do político fulano, do político Beltrano, do político de amarelo, do político de vermelho, do político de azul. Não importa. O que eu vou fazer para melhorar, para fazer o mundo um pouco melhor? E esse é um outro exercício que a gente tem que fazer. Porque se a gente fizer tudo isso, se a gente tiver não só a cura física, mas a cura social, do tecido da sociedade, da cura moral, e a cura moral, a gente vai chegar no mais importante de tudo, que é a cura espiritual, que é a cura que a gente busca no passe de cura. Como é que o meu espírito se cura? Porque o que é a evolução do espírito, se não um eterno processo de cura? Vamos chamar de cura, a gente pode chamar de evolução, mas a gente também pode chamar de cura. Olha, eu nasci todo tortinho, todo mal acabado, e eu preciso ir me curando dessas mais tendências, desses vícios, dessas falhas de caráter, de personalidade, vou curando até que eu estou lá, chego zerado do outro lado, né? Tive alta, né, desse hospital, que é um processo reencarnatório contínuo que a gente vive. Então a gente precisa chegar nesse objetivo, precisa entender isso. Então a gente precisa olhar, e esse é o final da nossa conversa aqui, a gente precisa olhar para esse grande limão que a gente foi obrigado a encarar e fazer uma limonada. A imagem é banal, mas é exatamente isso. Como é que eu faço de uma coisa ruim, que é uma pandemia, como é que eu transformo isso numa coisa boa? O mundo tem que sair melhor disso. A gente tem que fazer a nossa parte, não adianta reclamar do mundo. Algumas pessoas não vão mudar, a gente sabe disso. Algumas pessoas... Gente, aquela história do... que Jesus falou, né? Você teve Moisés e os profetas, e ainda assim você não acreditou na mensagem deles, por que você acha que alguém vai acreditar em você se você nascer de novo dentro da barriga da sua mãe? Né? Não vai adiantar nada se você voltar dos mortos. Não vai adiantar nada. Você pode voltar dos mortos e não vai mudar. Né? Já passaram pela Terra. Gandhi, Maomé, Jesus, Paulo, Pedro. Não faltou gente boa dizendo coisas maravilhosas. Se você não deu ouvidos a essas pessoas, por que você acha que você vai dar ouvido a qualquer outra coisa? Então tem gente que não vai mudar, mas você pode mudar. Né? E você pode começar a buscar essa cura, que é um processo que começa no teu ambiente material, de como é que eu melhoro o meu ambiente de trabalho, como é que eu sou um chefe melhor, como é que eu vou cuidar para que as pessoas não adoeçam, como é que eu vou ajudar materialmente essas pessoas que estão precisando. Passa por um processo de entender o processo social e não me aliar a esses grupos que querem fazer uma guerra civil em todos os países do mundo, porque isso é assim que começaram, foi exatamente assim que grandes guerras começaram na história da humanidade. Eu não me aliar a esse tipo de coisa, não entrar nessa cadeia de vibração do ódio. Eu fazendo o meu trabalho moral, eu vou fazer a minha parte para eu evoluir espiritualmente. Né? A gente sabe que os espíritos
grande diferença dos espíritos mais evoluídos, a gente ouve isso nas obras de André Luiz, por exemplo, quando você chega naquela visita aos lugares mais complicados, ao umbral e até regiões inferiores mesmo, você percebe que os espíritos mais evoluídos, eles entram e saem ali como se nada tivesse acontecido. Os caras estão completamente blindados. Mas os espíritos que são mais ou menos sofrem muito, eles saem muito carregados dali. Alguns não podem ir lá. Bom, mas eu já sou um espírito mais evoluído do que esse lugar. Mas você não é suficientemente evoluído. Você não entra ali porque você não está pronto para entrar ali. Mas se a gente faz esse nosso processo de limpeza moral, a gente pode entrar no meio da turba que quer quebrar tudo, e você vai ser o cara que vai tentar impedir 2 ou 3 de quebrar tudo. Não vai resolver, não. Você não vai conseguir controlar sozinho uma turma. Jesus conseguiria, você não é Jesus. Mas você pode impedir que 2 pessoas façam aquilo, já é muito bom. Se eu impedir que 2 amigos reajam com ódio nas redes sociais a alguma coisa, eu já fiz um avanço enorme. Mas eu só vou fazer isso se, antes de mais nada, eu tiver feito o meu processo íntimo e estiver muito convicto daquilo. Então, essa é a mensagem, que a gente aproveite essa oportunidade e faça dessa pandemia a melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor coisa possível. Não é o ideal, a gente queria que isso não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, que reflexões eu faço? Né? Eu lembro de um amigo meu que ele era uma pessoa que conseguia escrever, ele era absolutamente ambidestro, com letra linda, com as 2 mãos. Ele não só sabia escrever lindamente com as 2 mãos, você não diferenciava o que ele escreveu com a direita ou com a esquerda, como ele conseguia escrever com a esquerda e com a direita de trás para frente. Escrevia o nome dele de trás para frente. Eu lembro que era Zócoli o nome dele, começava do I do Zócoli, aí fazia 2 Is, e um escrevia, ia para cá, o outro ia para cá. Eu falei, meu Deus, como é que você conseguiu isso? Eu fiquei com esse braço aqui quebrado, eu fiquei 6 meses com esse braço imobilizado. Eu aprendi a escrever com a outra mão e hoje eu me tornei ambidestro. Ok, ou seja, já que ele teve que ficar com o braço parado, aí ele saiu de uma situação que ficou com um braço parado e ele passou a ter 2 braços melhores. Ele não só curou aquele braço, como ele desenvolveu o outro. Então, posso dizer que ele realmente saiu usando os braços melhor depois de ter quebrado o braço do que antes de ter quebrado. Se ele não tivesse quebrado o braço, ele não ia ter aquela capacidade de escrever e de usar os braços como ele tinha. Então, assim, são coisas que a gente aprende na dificuldade. Então, que a gente aproveite essa dificuldade para fazer dela um aprendizado e uma evolução. Tá bom? É isso. Está aí o meu e-mail. Quem quiser mandar uma mensagem, ou quiser me procurar, é um prazer conversar sempre com vocês. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a cura continue avançando, que a gente possa ser uma força do progresso, uma força do bem, uma luz no meio desse mundo ainda tão cheio de trevas, que a gente possa ser as referências. Os bons espíritos precisam da gente. Nós somos vagalumes perto deles, mas às vezes, para você encontrar o caminho numa estrada, é um vagalume que vai te ajudar. Uma pequena luzinha é o suficiente, às vezes, para você saber para onde está indo. É aquela luzinha de gato da estrada que não parece nada, mas à noite salva vidas. Que a gente seja pelo menos essa, que a gente nem tenha luz própria, que a gente só consiga refletir a luz dos bons espíritos. Mas eu sou ali um cara que está ajudando ele a andar naquela estrada, já vai estar ótimo. Entendeu? Que a gente faça desse momento de pandemia esse aprendizado. Que o Senhor Jesus abençoe, que a gente possa estar de volta aqui mais vezes e sempre vibrando pelo progresso dessa casa maravilhosa. Que assim seja.